Pessoal, continuando, tá? Nessa parte agora da aula, eu vou comentar algumas falhas, tá? Que geralmente são cometidas quando a gente está redigindo um texto acadêmico, tá certo? E essas falhas devem ser evitadas, tá? Então, nesse momento, eu estou no 17º slide, tá certo? E eu vou debater com vocês alguns pontos, tá certo? Então, o primeiro ponto que eu coloquei nesses slides é comentar sempre as citações, tá? Todas as vezes que vocês, dentro de um trabalho, tá certo? Realizarem uma citação direta, seja a citação direta com 3 linhas ou citação indireta com 4 linhas em diante. Então, obrigatoriamente, tá certo? Você vai ter que comentar essas citações. Por quê, tá? O texto acadêmico, mesmo que ele tenha essa característica, tá certo? De você sempre mencionar autores que já escreveram a respeito de um determinado tema, ainda assim, ele é um texto autoral. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Você não pode fazer, tá? Um texto somente com base em citações de outros autores. Então, o texto acadêmico, mesmo que você cite autores, seja obrigatório você citar autores, outros autores que já escreveram a respeito sobre o tema, ainda assim, ele tem que ter a sua marca autoral. E é justamente quando você faz o comentário das citações diretas que você vai deixar a sua marca autoral no texto. Então, sempre que vocês fizerem uma citação direta ou uma citação indireta dentro de um trabalho, tá? Obrigatoriamente, logo em seguida, você vai ter que fazer um comentário crítico dessa citação. Tá? E o que é um comentário crítico? É você dizer a mesma coisa que a citação está dizendo, mas com as suas palavras. Ou seja, você vai dizer, defender a mesma ideia que o autor está defendendo, mas modificando as palavras. Tá certo? É a primeira característica, tá certo? De um texto acadêmico, tá? E muitas pessoas cometem essa falha, que colocam a citação e não comentam, tá? No próximo tópico, tá? Tópico 2, tá? Nos comentários das citações, não colocar informações que não foram ditas pelo autor. É outro erro que as pessoas cometem muito quando estão fazendo um texto acadêmico, quando estão produzindo um texto acadêmico, tá? Vamos supor que eu coloco uma citação lá de algum autor e logo em seguida eu vou comentar. Então, quando você vai fazer um comentário crítico da citação, é você ser fiel às informações que o autor está colocando na citação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Você tem que dizer a mesma coisa que o autor está dizendo, mas com as suas palavras. O que é que muitas pessoas fazem e acabam cometendo um erro, né? A pessoa coloca lá uma citação e quando você vai fazer o comentário crítico, você acaba colocando coisas que não estão sendo ditas na citação. Por que que isso acontece? Porque quando a gente já vai chegando no finalzinho do curso, a gente já tem uma bagagem de saberes, uma bagagem de conteúdo sobre diversos temas, por conta das disciplinas que nós estudamos ao longo do curso, né? Por conta dos textos que nós lemos, das leituras que nós fizemos ao longo do curso. Então você já conhece um pouco sobre os temas. Tá? Então, muitos alunos, quando vão comentar uma citação, acabam colocando informações que fazem parte do seu repertório de saberes, mas que não estão sendo ditas na citação. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá certo? Quando a gente vai comentar uma citação, a gente tem que ser fiel ao conteúdo e às informações que estão postas na citação. Então, a gente tem que defender a mesma ideia, mas com outras palavras. Mas a gente não pode modificar a ideia. Ou seja, eu não posso dizer coisas. Ou seja, eu vou comentar uma citação e eu vou trazer comentários que não foram postos na citação do autor que eu citei. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, tá certo? No 18º slide, um erro que é bastante cometido, tá certo? Em citações diretas. Aí eu coloquei aqui, ó, citação direta com até 3 linhas sem aspas. Gente, relembrando, tá? Citação direta é aquela citação, tá?
em que eu digo a mesma coisa que o autor disse, sem modificar nada. Então, essa citação direta, quando ela tem até 3 linhas, eu preciso obrigatoriamente colocar essa citação entre aspas e mencionar o sobrenome do autor, o ano da publicação da obra e a página. Só que o que é que muitas pessoas fazem? Elas simplesmente colocam o nome do autor, tá? O ano da publicação e a numeração da página e não coloca aspas. É incorreto fazer esse procedimento. Aí foi o que eu fiz aqui, ó, nesse slide, que é o 18º slide, tá? Aí eu coloquei uma citação de Minayo, que eu até já utilizei em outros slides dessa aula, né? Aí eu coloquei, ó, segundo, no dizer de Minayo, 2009, página 33. É uma citação direta com 3 linhas, mas obrigatoriamente eu precisaria colocar essa citação entre aspas, tá certo? E foi uma coisa que não aconteceu aqui, tá certo? Então, eu preciso colocar a citação entre aspas, tá? Citação direta sem informar a numeração da página, tá certo? Ó, gente, se a citação é direta, tá certo? A citação ela é direta com até 3 linhas ou com 4 linhas em diante, eu sempre vou precisar informar o nome do autor, o ano da publicação da obra e a numeração da página. É obrigatório. Se a citação é direta, independente da quantidade de linhas, obrigatoriamente eu vou ter que informar o sobrenome do autor, o ano da publicação da obra e a numeração da página. Aí percebam, eu coloquei a mesma citação, uma citação com até 3 linhas. Aí eu coloquei, ó, somente o nome da autora, o ano da publicação. Não coloquei entre aspas e também não coloquei a numeração da página. É incorreto, tá certo? É uma citação direta, tá certo? É uma citação direta. Eu estou no 19º slide, tá? É uma citação direta com até 3 linhas. Então, eu precisaria, além do sobrenome da autora, o ano, eu precisaria colocar a numeração da página e também colocar as aspas. Tá certo? 20º slide, tá? Citação indireta sem mencionar a fonte da pesquisa. Essa falha de citação acontece muito. Porque o que é que muitas pessoas pensam? A citação é indireta. Eu estou construindo essa citação, esse parágrafo com as minhas palavras. Então, eu não preciso mencionar o nome do autor e o ano. Errado. Tá certo? A citação, ela é indireta. Você está construindo esse parágrafo, tá certo? Com as suas palavras. Mas, ainda assim, obrigatoriamente, você precisa mencionar o sobrenome do autor e o ano da publicação. Nas citações indiretas, você não precisa mencionar a numeração da página, ou seja, citação indireta, eu não preciso mencionar numeração da página e eu não preciso colocar aspas, tá? Mas citação indireta, ainda assim, eu preciso obrigatoriamente, tá certo? Eu tenho que colocar o sobrenome do autor e o ano da publicação da obra que eu li, tá certo, gente? Vamos lá. 21º slide, tá certo? A ausência da menção a texto e a autores consultados. Vamos lá. Uma das coisas que eu venho debatendo, tá certo? Desde o início do slide é o seguinte. Uma das características do texto acadêmico, tá certo? Artigos científicos, monografias, tá? Dissertações de mestrados, tese de doutorados, tá? A principal característica desses textos acadêmicos, tá certo? Que são os textos que circulam dentro das instituições de ensino superior, é que eu sempre vou ter que fazer menção a outros autores que já escreveram sobre o tema. Tá certo, gente? Então, assim, dentro de uma instituição de ensino superior, ninguém, tá certo? Vamos supor que eu seja professor, tá certo?
e de uma instituição de ensino superior. Eu tenho mestrado, eu posso ter doutorado, eu posso ter pós-doutorado. Ainda assim, eu não tenho autonomia, eu não tenho liberdade para escrever um texto sem citar outros autores. Tá certo, gente? O que é que eu vejo em muitos trabalhos, tá? As pessoas escrevem parágrafos e não é apenas um. São 3, são 4, são 10 parágrafos. Elas podem até escrever com as próprias palavras dela, tá certo? Mas é obrigatório ela indicar a fonte da pesquisa, ou seja, indicar o sobrenome do autor e o ano da publicação. É algo obrigatório, mesmo que essa pessoa que esteja construindo esse trabalho esteja escrevendo com as suas próprias palavras. Ainda assim, tá certo? É obrigatório eu sempre mencionar a fonte da pesquisa, mesmo que eu esteja escrevendo com as minhas palavras, tá, gente? 22º slide, tá? Escolha das fontes, tá? Quando eu vou produzir um trabalho acadêmico, tá certo? É, eu não posso citar qualquer texto. O que é que eu estou querendo dizer? O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Não são todos os textos que podem ser citados dentro de um trabalho científico, tá certo? Então, dentro de um trabalho acadêmico, dentro de um texto acadêmico, dentro de um texto científico, tá? Eu só vou poder citar textos acadêmicos. O que são textos acadêmicos? Como eu já disse, são os textos que circulam dentro das instituições de ensino superior. Então, vamos supor que eu tenha que fazer um artigo científico, tá, sobre aborto. Então, os textos que eu vou citar têm que ser textos acadêmicos. E quais são esses textos acadêmicos? Artigos científicos, livros, capítulos de livros, dissertações de mestrado, tese de doutorado e trabalhos que foram publicados em congressos, tá certo? Eventos acadêmicos. Esses trabalhos eu posso citar. Agora, textos de sites, textos da Wikipédia, textos de blog, esses textos não são válidos para serem citados, tá certo? Você pode até citar, mas não é válido e possivelmente você vai ser alvo de questionamento do professor e principalmente você vai ser alvo de questionamento se você estiver defendendo uma monografia. Por que esses textos não podem ser citados? Porque esses textos não têm credibilidade acadêmica. Então, eles não podem ser citados. Tá certo? 23º slide, formatação incorreta. Quando eu vou construir um texto acadêmico, esse texto ele tem que seguir as normas da ABNT. Quando eu falo normas da ABNT, são tanto as normas de citações, que é essa que eu estou trabalhando com vocês, como fazer citação direta e citação indireta, tá? Como também a formatação da fonte, tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? As normas da ABNT especificam o seguinte, que todas as vezes que eu for fazer um trabalho acadêmico, um texto acadêmico, esse texto, tá certo? Esse texto, ele tem que ser escrito ou na fonte Times ou na fonte Arial. Esse texto, ele tem que ter a formatação, a fonte 12, tá certo? Com espaçamento de 1,5. Então, se as normas da BNT especificam isso, tá certo? Então, eu não posso utilizar qualquer fonte, tá certo? Ou seja, qualquer tipo de letra ou qualquer tamanho de fonte. Se as normas da BNT especificam que eu tenho que utilizar, tá certo? Times ou Arial, tamanho 12, com espaçamento de 1,5, eu vou ter que utilizar essa fonte. E não utilizar qualquer tipo de letra ou então qualquer tamanho de letra. Ah, eu acho bonitinho uma fonte Garamond. Não, não pode, tá certo? Tem que ser obrigatoriamente Times ou Arial.